Todo mundo está conseguindo ver aí, gente? Me Sim. sinaliza, então. Agora eu não estou vendo mais ninguém. Então, se alguém quiser, Bem, pode interromper aí, não tem problema algum. Então, a proposta de hoje é falar um pouquinho sobre a questão das metodologias ativas. Claudinho, você vai gravar? Está gravando já, né? Eu estou gravando, tá? Então, aqui, o objetivo geral dessa apresentação é apresentar e discutir os principais tipos de metodologias ativas aplicadas no ensino na saúde. Lembrando, gente, que isso aqui não se esgota aqui, tá? A gente está falando de metodologias que mais se aplicam. Hoje, a cada dia que passa, existe um tipo de metodologia, né, surgindo ou sendo potencializada, por exemplo, no ensino na saúde. As competências aqui, eu já queria estar fazendo aqui algumas pequenas considerações, que quando a gente faz uma aula, quando a gente faz uma apresentação, existe o objetivo, né, que o palestrante ele quer apresentar nessa dinâmica, e existe as competências que a gente espera que esse aluno, né, o ouvinte, ele adquira. Então, o que a gente espera é que vocês possam ser capazes de identificar e conhecer a aplicabilidade de cada metodologia ativa em determinados tipos de cenários. Então, se a gente conseguir fazer um pouco disso hoje, pelo menos assim, 80% do objetivo da aula a gente conseguiu atingir. E aí, eu começo a trazer algumas inquietações, né? Essas inquietações que eu estou trazendo aqui foi lá do meu tempo do meu mestrado que eu fiz com a professora Geilson. Então, no passado, a gente tinha, né, o professor como centro das atenções, né? Então, o aluno, na verdade, era aquela tábua rasa onde se depositavam os conhecimentos. No presente, a gente começa a ver uma mudança significativa, né, que apesar desse professor ainda estar no centro desse conhecimento, mas existe uma dinâmica entre professor e aluno. E no futuro, né, que a gente começa a ver que tanto o professor, né, ele sai desse centro, e a gente poderia estar até incluindo no centro o aluno, porque quando a gente está falando de metodologia ativa, a gente está falando que o protagonista do cenário é o próprio aluno. Mas, assim, pensando nessas inquietações, né, eu também comecei a me fazer alguns questionamentos, né, e a gente, até nesses fóruns que a gente está participando, por exemplo, lá da disciplina da USP, alguns colegas vêm colocando isso como algumas inquietações. Então, assim, uma boa parcela daqui de nós fomos educados, formados nesse ensino tradicional, tá? Que não foi tanto ruim assim, né? Então, muitos, graças a Deus, tiveram êxito, mas a gente não foi, por exemplo, acredito eu, a Cláudia, não sei quem tem um pouco mais de idade, nós não fomos formados nessa questão dessa era tecnológica. Então, assim, hoje, quando eu entro em sala de aula, eu ainda me assusto, porque eu não vejo o aluno, por exemplo, com nenhum caderno, né? Então, tempo atrás eu tinha meu caderno de matéria separado ali para poder computar as minhas informações que eu achava pertinente. Hoje não. Hoje praticamente o aluno ele consegue fazer tudo via celular, né? Então, e os professores também, gente, a gente vai com o passar do tempo tentando correr, né, contra o tempo, mas a gente não consegue devido à quantidade de demandas de trabalho que nós temos. Então, assim, depois eu vou colocar uma coisinha aqui que foi um ganho para preparar essa aula, né? Que foi uma coisinha assim que eu não sabia fazer, mas tive que procurar até para poder trazer isso aqui para vocês. Tá? Gente, se alguém quiser estar falando algum questionamento aqui, quiser, por exemplo, parar, pode interromper, não tem problema algum. E aqui é justamente isso, né? Eu trago esse cenário aqui, por exemplo, da aula de CUSP-GIS, eu ainda sinto um pouco de falta, alguma coisa eu tenho que estar rascunhando no quadro. A gente teve a era do Data Show, né? Então, opa, melhorou bastante. E na atualidade, a gente temos a simulação realística, né? Essa simulação clínica, né? Que o termo correto seria simulação clínica, porque a gente está falando na área da saúde.
Então, a gente consegue trazer para dentro da instituição um cenário real, aonde esse aluno ele pode estar experienciando, né, vivenciando coisas do dia a dia e com um grau de fidelidade bastante alto, dependendo da instituição de ensino. Que aí eu trago algumas questões para a gente poder estar pensando em conjunto, né? Então, a teoria estabelece o eixo da organização da pesquisa, de como interpretar a realidade e de como construir o conhecimento objetivo. A gente praticamente hoje, a aquisição de livros é muito pouca, né? Então, a gente temos aí o Google, que tudo a gente consulta. Então, a gente também perde um pouco desse hábito da leitura, perde um pouco esse hábito de ler, entender, escrever. Eu sou muito manual, né? Então eu gosto de material impresso, porque à medida que eu vou fazendo a minha leitura, a partir da minha interpretação, eu vou colocando isso a lápis ou a caneta, né, para poder, caso eu preciso colocar isso num artigo, num trabalho, eu tenho como fazer isso. Teoria e prática, ela não se equivalem, elas não são iguais, né? Eu posso falar isso de carteirinha porque o meu mestrado foi a integração do ensino teórico-prático e eu trabalhava numa instituição privada, aonde eu tinha aquele professor com maior titulação dando aula teórica e aquele professor com menos titulação dando aula prática. E muitas das vezes esse conhecimento ele não se convergia. Até porque, por exemplo, hoje a tecnologia ela vai se modificando muito rapidamente. Então, assim, eu sou muito grato de ter voltado, né, para a prática, né? Então, eu acompanho hoje os alunos dentro da terapia intensiva, ali do hospital universitário. Não é uma UTI de ponta, mas é uma UTI que a gente consegue ver algumas inovações tecnológicas, né, e algumas coisas que acabam sendo obsoletas. E aí, quando fazemos um trabalho exclusivamente teórico, né, a prática ela está implícita em nossos argumentos. É óbvio, gente. Às vezes eu fico pensando, né, que tem um aluno que é recém-formado, ele vai dar aula. Qual é a experiência que esse aluno tem, né? O que, que ele pode estar trazendo de vivência para poder estar complementando essa parte teórica? Porque, por exemplo, a gente no laboratório, por exemplo, de semiologia e semiotécnica, a gente faz tudo num boneco, né? Esse boneco ele é perfeito. Né? Então, esse boneco não sente dor, esse boneco ele não tem estenose de uretra, esse boneco ele não tem uma veia fragilizada, né? Então, tem essas questões que a gente precisa estar pensando. E como que a gente vai estar articulando, por exemplo, esses conhecimentos da teoria com a prática, sem perder essa cientificidade. Então, a gente precisa estar pensando um pouco sobre isso. E aí, isso aqui foi o meu ganho, tá? Porque, assim, eu vi algumas apresentações, participei de alguns simpósios esses dias e vi que todo mundo agora está trabalhando com o QR Code. Eu falei, meu Deus, como que eu coloco essa questão no QR Code? Então, eu fiquei muito feliz comigo mesmo, que eu tive que olhar lá um tutorialzinho para poder confeccionar. Então, depois dessa aula eu vou colocar no grupo, disponibilizo lá para o Bruno compartilhar. Então, eu gostaria que depois vocês acessassem esse questionário de Rony Alonso, tá? E esse questionário, como eu aprendo melhor. Por que isso aqui, gente? É o que deveríamos fazer todos nós ao iniciar, por exemplo, uma disciplina. Porque uma turma nunca é igual à outra. Mediante a esses questionários, eu posso estar fazendo uma avaliação diagnóstica da minha turma e ver qual é o percentual. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito reflexiva, o meu estilo de aprendizagem é muito reflexivo. Então, eu gosto mais de ler, pensar, né? Tem outro que é mais visual, tem outro que é mais prático, e aí você pode estar, de uma certa forma, conduzindo aí a sua metodologia para que você possa alcançar os objetivos específicos. Então, eu sugiro que vocês depois dêem uma olhadinha nesses dois QR Codes, vai direcionar diretamente aos questionários e façam para ver qual é o tipo de aprendizagem de vocês. Deixa aqui eu autorizar aqui uma
pessoa. Só um minuto. Esse é o problema. Então, vamos voltando aqui. Alguém já conhecia, gente, algum desses dois questionários? Esse primeiro questionário eu já conhecia há bastante tempo. Esse questionário aqui de baixo, Como Eu Aprendo Melhor, foi disponibilizado na disciplina lá da USP. Alguém já conhecia? Claudinho, nós estamos... Esse questionário não, Cláudio, mas eu já vi algumas outras ferramentas também para fazer esse diagnóstico do perfil do aluno de aprendizado. Ok, obrigado. E aqui, gente, de uma certa forma, tem a questão da pirâmide também da aprendizagem, né? Então, aqui ele diz o seguinte, né, de acordo com esse autor, Glasser: 10% aprendemos quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com os outros, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos aos outros. Então, assim, essa questão do processo, né, de aprendizagem, eu acho que ele é muito particular. Porque, assim, a gente temos algumas inquietações, por mais que você tente trazer metodologias que possa despertar o interesse, tem sempre um grupo, né, que está voando, principalmente em turmas de grande porte. Então, aqueles alunos que sentam na frente têm uma participação mais efetiva, e aquele aluno que está lá atrás está conversando, mexendo no celular, enfim. Então, mediante essa avaliação diagnóstica, nós podemos aí pensar como direcionar o nosso trabalho. E aí, eu não quis, de propósito, né, trazer um conceito de metodologias ativas, e gostaria que o grupo, eu até tinha pensado para a gente poder fazer essa produção, mas eu teria que utilizar o método Minter, né, para poder fazer essa criação colaborativa, mas não tive tempo de me debruçar para compreender melhor a ferramenta. Mas então, já que eu não consegui isso, eu gostaria que vocês falassem o que vocês entendem como metodologias ativas. Cláudio, há uns anos atrás, antes de eu entrar para o MPES, né, eu fiz um curso também introdutório de metodologia ativa, e eu acho que o que ficou muito forte para mim naquela época foi entender que era uma proposta de trazer uma dinâmica para a aula, sabe? O aprendizado, ele ser mais dinâmico, ele sair dessa postura mais tradicional de ensino direcionado para uma coisa que eu achava até engraçado, que na época tinha uma imagem de uma árvore, né? Alguma coisa que tinha ali um conhecimento de base que estava ali para sustentar e alimentar, mas que ele permitia, tinha uma intenção, uma direção, mas que ele permitia ir saindo para diversas outras possibilidades e se desdobrando, né? Então, eu entendo hoje metodologia ativa dessa forma. Na época, inclusive, foi muito interessante, porque a gente entrou para o curso acreditando que a gente ia falar de ensino tecnológico, porque muitas metodologias ativas naquele momento estavam se falando sobre tecnologia, as ferramentas tecnológicas. Isso é antes da pandemia, né? E aí o professor, naquele momento, ele mostra para a gente que a gente tinha diversas ferramentas didáticas que a gente já usava em sala de aula, o próprio caderno, né, o quadro negro, o quadro branco, eles podiam ser transformados em metodologias ativas que conduzia aquela situação, sabe? Eu achei muito legal isso. Quem mais? Olá, boa tarde. Eu sou Aline Rodrigues, estou participando pela primeira vez aqui. Obrigada, professora Cláudia, que me apresentou, me trouxe aqui para o grupo. Obrigada, professor Cláudio. Eu não sei se
se é pertinente, mas eu acho que metodologia ativa é qualquer uma que a gente faz o aluno participar. E aí eu vejo que, às vezes, ela está na coisa mais simples. Não é tecnológica, não é sofisticadíssima. É mais o potencial de quem está conduzindo a aula de extrair de quem está participando, de quem está ouvindo, extrair sua opinião, extrair sua participação, porque, às vezes, é o que o senhor falou. As pessoas ficam lá atrás, ficam dispersas, ficam mexendo no celular, e não participam em nada, né? Não contribuem em nada. Então, quando a gente que está conduzindo a aula consegue entrar na forma que o aluno vai conseguir se sentir à vontade para participar ali, eu acho que já é uma coisa ativa, porque ele já está colaborando com a aula com a sua participação. Perfeito. Quem mais? Vou colaborar também, Natânia. Eu e Nala. A metodologia ativa, a meu ver, e aí eu vou trazer a questão do fugiu a palavra, do protagonismo. Eu penso na inversão da lógica de protagonista. Nós estamos acostumados ao professor ser total protagonista do processo de aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem. E aí é muito, muito nítido, às vezes, por mais que nós estejamos acostumados e tenhamos lidado durante muito tempo com o tipo de metodologia tradicional, né, em que nós somos depósitos de fato de conhecimento, aquele professor que está lá na frente deposita conhecimento na gente, por mais que nós estejamos habituados a isso, a gente acaba, principalmente na área da saúde, indo para a prática e lidando na prática com muito aluno, com muito profissional que não consegue fazer um pensamento crítico. E, por vezes, até a gente, quando começa a atuar, a gente não consegue pensar, né, ter essa forma de raciocinar mais crítica. E aí a metodologia ativa, acredito eu, que ela vem nessa lógica de mudança de protagonismo. Eu deixo de ser total protagonista na sala de aula e eu coloco esse estudante para ser o protagonista do próprio aprendizado, né? Vai além de eu querer ensinar. Mas a sala de aula, na verdade, ela se torna um verdadeiro espaço de troca. E aí, como enfermeira do trabalho, que sou, não tenho como sair do meu eixo, da minha profissão, mas isso, inclusive, entre os próprios professores, porque a depender do tipo de metodologia ativa, você precisa de uma equipe de indivíduos para poder lidar com aquilo, para poder estudar, conceituar, trazer coisas, né, para enriquecer esse processo de protagonismo dos alunos. Então, inclusive, abrir mão desse próprio protagonismo com os colegas, porque muitas vezes a gente precisa desse trabalho em equipe para que as coisas consigam fluir no final das contas. Então, assim, se eu pudesse nomear uma palavra como um ponto-chave da metodologia ativa, seria isso, o protagonismo, principalmente essa inversão do protagonismo do ensino-aprendizagem. Ok, mais alguém? As tecnologias de ensino ativo, geralmente elas demandam não só a questão da mudança de papel do professor tradicional, né, como emissor de conhecimento, para facilitador desse trânsito novo, que é o aluno ser protagonista do seu próprio conhecimento, mas ele também um empenho maior dele absorver tanto as possibilidades de metodologia ativa para aquela cadeira, para aquela matéria, para aquela forma de ensinar. Porque não adianta a gente conhecer duas metodologias ativas e eu vou aplicar a metodologia ativa. Ela demanda você conhecer bastante, né? E por isso acho que vai ser muito importante mais essa abordagem em relação à metodologia. Deixa eu aproveitar aqui o que vocês estão falando aqui, eu estou pensando em algumas questões, né? Logo quando começou essa questão de metodologia ativa, né? Então, na instituição que eu trabalhava lá na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, o pessoal começou a fazer algumas estratégias de ensino, né? Não era metodologia ativa. Você chegava na sala, tinha papel colado, tinha não sei o que lá, e os professores, não, você faz metodologia ativa? Faça metodologia ativa.
E quando a gente ia avaliar isso de fato, né, isso não era uma metodologia ativa, isso era uma estratégia que o professor utilizava para poder viabilizar o processo de ensino. E aí eu fui fazer até um curso com o Sandro, é um professor acho que ele é da área de educação física, se eu não me engano, mas é um estudioso na área de metodologias. Então, assim, tem várias possibilidades, assim, foi um final de semana bastante de imersão, onde ele começou a apresentar algumas questões, tem até um tipo de metodologia que você faz uma interação em tempo real, com uns QR Codes, enfim. O que a gente observa, isso foi uma fala de uma palestrante nessa disciplina lá da USP, né, que ela não gosta desse termo metodologia ativa. Quem tem que ser ativa não é a metodologia, é o docente que tem que ser um profissional ativo e que ele possa, o que a Natânia falou, colocar esse aluno como protagonista desse processo ensino-aprendizagem, né? E uma outra coisa também que foi falado bastante, né, nesses dias é que não adianta a gente tentar implementar uma metodologia ativa se isso não está dentro do currículo da instituição, né? Ontem mesmo foi até um questionamento aonde algumas pessoas que vieram de uma universidade privada, hoje estão numa universidade pública, e encontram dificuldades de implementar. Porque também, gente, o currículo ele precisa estar integrado. E aí também eu me remoto, por exemplo, né, eu estou lá no CTI, eu acompanho o aluno em ensino teórico prático, ele não está no estágio obrigatório, mas ele tem aula teórica e prática. E aí quando você começa a questionar o aluno, e é o momento dele estar fazendo essa integração entre anatomia, fisiologia, bioquímica, né? O conhecimento que ele aprendeu nas outras disciplinas, como, por exemplo, fundamentos de enfermagem, na clínica médico-cirúrgica, ele não consegue fazer essas associações, né? E aí a gente começa a tentar explorar, né? Então, o único recurso que eu tenho ali no CTI que está disponível é o celular. Então, por exemplo, temos uma paciente que está com baqueteamento digital. O que é isso aqui? Não sei. Então, coloca isso aí no Google. Tá? Agora você vai ver que tipo de patologia pode levar esse paciente. Agora você vai lá no prontuário, ver se tem alguma coisa que está equivalendo, né? Então, a gente tenta diversas formas tentar fazer com que esse aluno seja o protagonista, mas ele precisa também estar resgatando alguns conhecimentos. E aí não é a questão somente do professor. E aí, gente, eu trouxe, né, com base nesse material, algumas metodologias ativas para a gente poder estar apresentando aqui no grupo, tá? Então, tem aqui a aprendizagem baseada em problemas, né, mais conhecida como PBL, na sigla inglesa. Então, ela é um tipo de metodologia que ela constitui um problema prático, né? Ela tem uma produção de conhecimento individual e grupal e de forma cooperativa. Lembrando sempre, né, que para esse tipo de metodologia, o assunto ele deve ser de interesse da turma, ou que esteja dentro do conteúdo programático. E aqui, né, ele precisa ser trabalhado em pequenos grupos. E aqui, por exemplo, eu pensei, vamos supor, eu vou trazendo algumas coisas que é da minha área, que fica um pouco mais palpável para mim poder conversar com vocês. Vamos pensar aqui um paciente com um quadro de síndrome coronariana aguda, né? Qual é o primeiro trajeto que ele faz antes de chegar, por exemplo, à unidade secundária, que seria o hospital propriamente dito. Então, geralmente ele vai para uma unidade de pronto atendimento, por exemplo, um pronto-socorro, né, para estudar aquela bateria, classificação de risco. A gente sabe que tem muitas dores precordiais que são atípicas e que muitas das vezes esse paciente ele não é avaliado, né, de maneira correta, e aí muitas das vezes ele volta para casa e acaba reinfartando, enfim. Então, o que eu pensei? A gente pode estar trabalhando essa questão da PBL em diversos cenários com grupos e tentando montar, né, uma linha
de encaminhamento, seja na unidade básica, né, do pronto atendimento, pronto-socorro, até ele chegar dentro do hospital, na emergência do hospital, e até ir, para ele ir, por exemplo, para uma unidade de terapia intensiva ou uma unidade coronariana. Então, a gente pode estar desenvolvendo essa problemática, e aí aqui envolve alguns questionamentos, né? Quer dizer, avaliação clínica desse paciente, saber o que é uma dor anginosa, do que é uma dor não anginosa, saber, de uma certa forma, esse profissional avaliar coisas bem básicas de infarto, né? Então, eu tenho um infarto com supradesnivelamento do segmento ST, eu posso ter infarto sem supra, eu posso ter uma angina, perdão. Eu posso fazer aquele bundle, né, aquele pacote imediato, então, geralmente, a gente dá AS, dá clopidogrel, por exemplo, para que esse paciente ele possa mascar, né, logo no início dos sintomas, dependendo aí do suporte que essa unidade tem, esse paciente ele pode fazer a cineangiocoronariografia, né? Caso ele tenha alguma obstrução, ele pode colocar um stent ou não. Caso essa unidade não tenha um suporte hemodinâmico, e se ele tiver dentro daqueles critérios de elegibilidade, ele pode fazer a trombólise à beira do leito e assim por diante. Então, a gente consegue construir esse pensamento, né, com grupos seletos, e aí montando praticamente esse contexto dessa metodologia. E aí ele tem alguns passos. Então, leitura do problema, definição dos termos desconhecidos, identificação das questões que a gente quer, formulações de hipóteses explicativas, o resumo das hipóteses, formulação desses objetivos da aprendizagem, o estudo individual dos alunos levantados os objetivos de aprendizado, rediscussão no grupo tutorial e avaliação formativa, né? Então, só aqui a gente percebe, gente, que também não é uma coisa simples. Para poder fazer essa metodologia, eu tenho que praticamente estar seguindo 8 passos, né? Por exemplo, eu dou aula numa disciplina que é de alta complexidade, e eu tenho 2 horas somente para falar, né? Conteúdos que são extensos. Então, por exemplo, na semana que vem eu tenho que dar aula de medicamentos utilizados na terapia intensiva, urgência e emergência. Como eu consigo falar isso em 2 horas? Não consigo, né? Então, a gente vai criando algumas estratégias que possa fazer com que o aluno ele tenha pelo menos o conhecimento básico, por exemplo, dessas medicações. Aqui, por exemplo, tentei trazer algumas imagens também, que eu acho que ajuda no visual da gente, né? Então, são os passos que a gente tem que ter, mais ou menos, esses 8 passos aqui para poder fazer a execução, tá? Ontem também teve uma divergência de colocação, né? Porque agora também tem o TBL, né? Que é um outro tipo de metodologia, mas com um público um pouco maior. Mas a gente vai falar isso um pouquinho lá no final. Nós temos o fishbowl, que é o aquário, né? Então, é como se você tivesse mais ou menos dentro daquela aula de simulação clínica, você bota o pessoal dentro de um grupo ali, né, para poder fazer alguma atividade, e o pessoal fica em volta observando. Pode falar. Alguém levantou a mão? Foi sem querer, desculpa. Nada. E aí as pessoas ficam observando. Aí, quando eu olhei isso daqui, gente, isso me remeteu quando eu fiz a minha faculdade, lá na década de 90, que a gente ainda tinha aquele centro cirúrgico, tipo aquele... Ai, meu Deus, eu não vou me lembrar, acho que é Mente Brilhante. Eu não me lembro agora. Tem o nome de um filme que remota, que é da primeira cirurgia, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele, que as pessoas ficam em volta e a pessoa fica operando no centro. Então, me remeteu... Quem já viu House é igual o do House. Não, é um outro nome. Eu também sou dessa época. Então, que a gente aprendia mais ou menos dessa forma. Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome do... Quase Deuses, o nome do filme, que ele remota a primeira cirurgia cardíaca no mundo, né, e também retrata a questão do tratamento do choque hipovolêmico. E aí a cirurgia era feita dessa forma, né? Então, tinha aquela área ali onde ficava o cirurgião e os aprendizes ficavam em volta.
Então, ele é mais ou menos isso, né? Então, aqui equivale o primeiro passo, né? Aquele grupo que está executando a tarefa, os demais ficam aqui observando, tá? E aqui você tem que organizar a sala. Então, algumas questões a gente vai pensar lá no finalzinho aqui da apresentação, os prós e contras, né, dessas questões, dessa metodologia. Então, eu tenho que ter, aqui nesse caso, aqui um espaço significativo que eu possa estar executando isso. O segundo passo é explicar como é que vai funcionar, quer dizer, dar uma breve, né? O circuito ele é fechado, né? Então não pode estar excedendo o número de pessoas, né? Coloque as questões que você quer e depois vai fazendo a inversão, por exemplo, desse movimento. Depois o círculo aberto mais ou menos e finalizando a questão da sessão. Então, só para essa atividade eu tenho 7 passos para poder fazer esse tipo de técnica do Fishbone. Tá? Aqui tem o jigsaw, que é o quebra-cabeça, né? Então, ele é caracterizado por um conjunto de procedimentos, né? Para poder ativar um pouco esse desenvolvimento de competências cognitivas. É um tipo de técnica, eu acho que é muito mais, gente, aquela técnica para a gente poder dar um clima zen, né, na turma, para que a gente também possa ter aquele momento de relaxamento e que a gente possa também dar uma teorizada aí em algumas questões. Então, a gente temos um grupo aqui, né, que a gente vai dividindo, primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. A gente precisa aqui, só para vocês entenderem que vocês precisam ter todas essas atividades bem programadas, né? Aqui grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, né? E depois a gente vai fazendo esse movimento de mescla com esses grupos para a gente poder chegar à atividade final. Então, tem os grupos de base, né, que a gente vai utilizar no primeiro momento, a gente temos o grupo de especialistas, depois retorno do grupo de base. Então, esse mais ou menos é o que prega a questão da metodologia Jigsaw, que é o quebra-cabeça. Tem o quarto passo, que é a sumarização, e depois a avaliação. Esse aqui tem até um pouco menos, que são somente 5 passos para isso. Esse daqui foi o que eu falei, que tinha essa questão da divergência de pensamento em relação à PBL. Então, aqui ele é utilizado para um quantitativo de pessoas bastante grandes, então eu tenho que ter uma estrutura dentro da instituição que comporte isso, né? E também com parte na questão do construtivismo, né? Então, você vai fazendo com que determinados grupos possam estar problematizando e discutindo determinadas temáticas em relação do que for proposto. Então, aqui, essa metodologia, você tem a preparação da pré-classe, você tem a garantia aqui do preparo, né, o teste individual, teste de equipe, apelação feedback do professor, a aplicação dos conceitos, né, e a avaliação entre os pares. Aqui também, por exemplo, eu não sei se alguém aqui chegou a fazer, eu fiz uma outra disciplina, também lá na USP, que era protocolos clínicos em saúde, e o grupo teve que fazer essa construção muito colaborativa. E, assim, por um pouco espaço de tempo, a gente conseguiu rascunhar um protocolo de CEPS que a gente conseguiu pegar desde a atenção primária, né, que quase a gente não fala essa questão de CEPS na atenção primária, perpassando por todo esse contexto dentro da saúde pública, né, unidade de pronto atendimento, a questão do transporte móvel, a emergência e a unidade de terapia intensiva. Mas foi uma coisa bastante exaustiva, porque a gente teve que consumir muito material para poder elaborar algumas questões relacionadas a esse protocolo. Aqui também tem uma outra, outro desenho, né, que explica um pouquinho como que é feito essa questão. Então, estudo prévio, leitura, vídeo, então você pode estar passando alguma coisa antes. Preparação, né, do teste individual de equipe. Ontem foi até falado isso pelo coordenador do grupo, né, que é em relação que esse aluno ele pode ter uma nota individual bastante elevada, porém, quando ele está no grupo, essa nota cai, porque no grupo vai ter que chegar ao consenso.
né? A tarefa de casa, né? Algumas listas de simulação, que a gente depois vai falar um pouquinho sobre a aula invertida, e tarefa, né? Resolução do contexto que foi preconizado para aquela disciplina ou aquela aula. Aqui tem um júri simulado, né? Então, ele é uma metodologia que a gente pode estar utilizando, ele parte muito do conceito do pessoal do direito, né? Que tem essa questão de fazer, tipo, algumas audiências, mas a gente aqui, por exemplo, na área da saúde, a gente pode estar trabalhando isso na questão da comunicação interprofissional, comunicação, por exemplo, de algumas notícias, por exemplo, de doenças para cuidados paliativos, né, notícias de óbito, então a gente pode estar trabalhando isso dentro desse contexto. Então, o simulado é praticamente um contexto, né, que você vai preparar um ambiente, né, então aqui, por exemplo, pode falar. Pode falar? Professor, desculpa, eu espero que eu levantei no outro slide. Para mim está picotando. Calma aí, deixa eu fechar aqui meu microfone. Eu espero o senhor acabar essa explicação, porque provavelmente o que eu ia perguntar vai estar nesse slide. Patrícia, pode falar. Não, eu disse que provavelmente, quando o senhor mudou o slide, provavelmente o que eu ia perguntar está nesse slide novo. Não, pode perguntar. Não, pode perguntar, não tem problema nenhum, não. Geralmente, eu já usei essa estratégia e é muito interessante, porque às vezes os alunos querem mudar de lado ao longo das colocações. Essa questão aqui do júri simulado é justamente isso, né? Você criar situações que podem ou não acontecer dentro daquele contexto. Então, essas questões, né? Porque, assim, né? Quando a gente fala da questão, né, de que contra fatos não há argumentos, né? Alguma coisa nesse sentido, é justamente isso. E também que a gente também possa estar pensando em coisas que poderia estar acontecendo, né? Por exemplo, quando a gente está numa reunião ou até numa banca, vou tentar trazer algumas coisas que são mais palpáveis para a gente, e aí você vai e faz a sua avaliação acerca de um trabalho. Aí chega um outro professor avaliador e faz uma consideração completamente diferente da sua. Aí você para pensar por como que esse cara conseguiu visualizar isso que eu não tive a competência de visualizar. E a gente acaba chegando num consenso. Então, essa questão do júri simulado também se estimula, né, possibilidades que pode estar acontecendo. E essa questão, mediante a colocação dos fatos, né, essa pessoa ela pode estar mudando aí de opinião, e isso aí é bem passível em relação a isso. Então, aqui temos o primeiro passo, definir o tema a ser trabalhado, nesse caso aqui especificamente para a saúde, né, a questão principalmente da comunicação, relacionamento interpessoal, a questão do telefone sem fio, né, formar grupos e definir os papéis, né, e aí tem que ter... Eu coloquei aqui, gente, porque está muito mais voltado para o direito, tá? Promotoria, advogado de acusação, defesa, né, a defesa e advogado de defesa, as etapas dos júris e da avaliação. Então, lá, né, por exemplo, quem seria, por exemplo, o médico, quem seria o enfermeiro, quem seria o psicólogo, quem seria, de repente, do serviço social, quem é o familiar, o filho, o marido, o esposo, e assim a gente pode estar criando esse cenário. Nós temos aqui a viagem educacional, que também é uma ferramenta que ela permite a questão da integração com as emoções, né? Então, a professora Eliane deve estar utilizando muito isso na questão da saúde mental, é quando você dá uma pausa, né, para que a gente possa estar refletindo algumas questões, né? E aí eu trouxe até essa imagem aqui, né?
que é tirar você daquele nicho, daquele ambiente e transportar, né? Então, fechar os olhos, fecha os olhos agora, escuta o barulhinho da cachoeira caindo, agora você está numa grama verde, etc. e tal, então você consegue, por meio dessa metodologia ativa, né, tirar o aluno de uma situação, de repente, de estresse, do dia a dia, enfim, e promover aí, já que a gente também está dentro do grupo de saúde mental, uma saúde mental para esse indivíduo. Então, aqui, de uma certa forma, eu posso estar solicitando que ele assista a um vídeo prévio, né, ou algumas coisas que a gente queira trabalhar. O professor, ele dispara questões norteadoras, né, de sentimentos, ideias, enfim. Ocorre o compartilhamento desses sentimentos e ideias, né, dentro do grupo. Perdão. E aí a gente consegue chegar a um consenso, por exemplo, dentro dessa metodologia específica. Aqui, instrução por pares, né? Então, essa metodologia oferece uma oportunidade para que os estudantes instruam uns aos outros, né? Então, tendo aí como professor facilitador. Então, a gente vê isso muito dentro da graduação, quando um aluno ele se apoia em outro. Então, assim, a gente chega lá, por exemplo, dentro da UTI, o aluno, eu vou ficar com quem? Você e Deus, né? E o professor aqui com o seu anjo da guarda, mais ninguém. Né? Ele fica um pouco meio receoso, né? A gente percebe que o colega ele dá um suporte, mas também muitas das vezes para aquele aluno tímido, né, acaba tirando um pouco da autonomia para que ele possa estar desenvolvendo algumas habilidades. Aqui é a dinâmica da aula, né? Então, uma pré-aula, né? Então, uma exposição breve de alguns conceitos do professor, tem alguns testes de múltipla escolha que você pode estar criando aí também pode estar utilizando algumas ferramentas, vai avaliando aqui esse percentual, né? Então, revisão de alguns conceitos, instrução dos alunos, né? E aí você vai fazendo também esse movimento aqui de uma aula um pouco mais dinâmica. A gamificação também ele é uma metodologia que tem sido bastante utilizada, aí tem várias questões. Eu vi alguma coisa lá no grupo de pesquisa que tem, a princípio, aí, em base de 40 softwares que você pode estar utilizando para poder fazer gamificação, Kahoot, acho que é o Padlet, se eu não me engano, e tem outras ferramentas que você pode estar utilizando, o Mentimeter também, que você pode estar utilizando para poder fazer essas gamificações durante o processo de aula. Então, aqui nós temos a questão dos componentes, né, que vai conectar, o processo que vai promover essa ação e a estrutura, né, em relação do que vai ser preconizado. Para quem tem essa vida que tudo hoje está em relação à questão do celular, né, na palma da mão, então você pode estar utilizando isso para que em tempo real ele possa estar fazendo, respondendo alguns questionários, então isso é até uma atividade que cai muito bem para esse público-alvo do dia de hoje. Então aqui tem o primeiro passo, determinar o conteúdo que será abordado no jogo, definir a dinâmica, determinar a forma de interação dos usuários com o jogo, definir a mecânica que vai conectar o usuário com o objetivo do jogo, definir os enredos e as dinâmicas e as mecânicas também, né, design, arte, enfim, do tipo de gamificação. Com o jogo pronto, testar, né, e com base nos testes é hora de readequar o jogo caso necessário, e aí questão da gamificação. Então, hoje também, por exemplo, os alunos têm muito mais facilidade, né? A gente quebra aqui a cabeça para fazer uma aula. Se pedisse um aluno para fazer, ele pegaria, por exemplo, a questão do Canvas e faria uma aula muito mais dinâmica do que a minha, né? Tem processo também de aprender a mexer no Canvas. Aqui o painel integrativo participativo, né? Que é um painel... eu poderia trazer um termo que o pessoal utiliza, que é pouco conhecido, chamado de kamishubai, né, que é o teatro de papel, que você pode estar utilizando essa metodologia para também estar fazendo o trabalho em grupo. Quem está aqui no doutorado do grupo, né, a Natânia acho que passou pela Fátima, a Fátima é que tem o costume de fazer, né, ela manda levar cartolina, papel, jornal, corte de revista, e ali ela tenta construir algum conceito. Então, isso se chama painel integrativo participativo.
Não foi isso, Natânia? Ou não? Esse ano ela não fez, não. Só se foi nos anos passados. Nos anos passados. Ela tem mania de trazer... Mas eu acho que a tua turma ela fez. Ela não pediu para levar papel pardo, recorte de revista? Não pediu isso, não? Não que eu lembre. Mas geralmente ela tem o costume na aula de métodos e técnicas de fazer esse tipo de procedimentos. Oi, professor. Oi. Vanessa. Não estou escutando, Patrícia. Eu acho que foi na tua turma, não foi, Patrícia? Oi, Vanessa, falando aqui, professor. Vanessa, obrigado. Ramos. Isso, eu fiz com a professora Fátima e a professora Zenite, se eu não me engano, né? Mas eu não me lembro se foi método de técnicas, não. Foi uma outra disciplina. Não, foi métodos e técnicas. Foi para falar sobre interdisciplinaridade. Métodos e técnicas. Isso, exatamente. Isso, foi no doutorado, sim. Aí levou recorte de revista, sim. Sim, senhor. Então, aí a Fátima ela gosta de trabalhar mais ou menos nesse contexto. Ela separa os grupos e o grupo ele vai construir, né, sem muita escrita, né, com esses recortes aqui para criar um quadro. Aí eu até trouxe aqui, né, se não tinha uma coisa mais, tentar procurar na internet. E aí, para dizer, quer dizer, assim, tem poucas palavrinhas aqui, tem mais fotografias, e aí a pessoa depois ela vai socializar esse conhecimento construído com o grupo, tá? Então, tem essa forma também que a gente pode utilizar. Então, organize os materiais, né, sala e tempo, né, dependendo do grupo, se for muito grande, então você vai ter que ter salas para o pessoal poder estar trabalhando. Explique como vai funcionar a confecção do painel, primeira rodada, articulação dos painéis e a finalização. Então, é um tipo de metodologia. Aqui tem essa questão de projetos, né, que também possa estar vendo essas questões. Então, são projetos que podem compreender a estrutura curricular completa, né, de um curso, como uma metodologia de base, enfim. Aqui também, a gente também pode estar fazendo, gente, algumas coisas adaptadas, né, que a gente tem muito disso, de pegar um tipo de conhecimento e adaptar um pouquinho para a nossa área. Aqui, quanto mais integrado for, né, esse projeto, é melhor, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo trazer algumas questões que é palpável aqui. Eu vou pegar da minha outra graduação, que é de nutrição. Na nutrição, a gente temos, dentro de uma disciplina onde eu fiz a minha faculdade, a gente tem que criar um produto meio que inovador, né? Alguma coisa que a gente possa estar comercializando. Então, a gente tem algumas coisas ligadas a algumas disciplinas específicas, até a gente, porque a gente tem que criar ficha, meu Deus, não vou nem me lembrar o nome, uma ficha que é específica do produto, né, quanto que tem que ter de cada componente básico, você tem que compor um visual adequado e que seja autorreciclável, você tem os testes sensoriais, então são várias etapas que a gente tem que estar fazendo para chegar a um produto final. Então, isso daqui a gente pode, de uma certa forma, aplicar. Né? Na enfermagem, por exemplo, que é a maioria que somos enfermeiros, a gente também pode estar pensando em algumas questões relacionadas a projetos, relacionadas a unidades básicas de saúde, que a gente queira implementar algum contexto, então a gente pode estar fazendo dentro dessa perspectiva. Então a gente traz aqui, na verdade, o problema real, parte aqui a pesquisa, né, a coleta de dados, a colaboração, o plano de ação, criação do produto e avaliação. É quase aqui, né, esse tem uma configuração aqui, da questão das propostas, né, dos trabalhos, seja de mestrado e doutorado, com uma proposta de estudo metodológico, né, porque você vai ter em cada etapa sendo executada em relação a isso. Nós temos a sala de aula invertida, né, então, geralmente o horário é fora daquele horário, você consegue encaminhar todo o material, e o ideal é que esse aluno ele possa estar vendo todo esse conteúdo para que depois, num outro momento, a gente possa estar discutindo todos esses pontos. Então, aqui nós temos aqui o movimento da sala de aula invertida, né, que é antes. Então, professor, aluno, preparação do conteúdo, compartilhar com os alunos, esses alunos têm que obrigatoriamente acessar. De acordo lá com
o coordenador da disciplina da USP, né, a plataforma que ele utiliza, ele tem acesso a todos os alunos, quais os alunos que acessaram a página, quais os alunos que baixaram o material, então, provavelmente a plataforma Moodle, então ele consegue ter esse diagnóstico relacionado, né, a quem está entrando, né, para poder ver o material. Durante a aula, esclarecer as dúvidas, realizar as atividades práticas e depois, né, avalia e decide por um novo tópico, né, o que está dentro da questão do conteúdo programático. Aqui a gente quer desenvolvimento de habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais com esse tipo aqui, por exemplo, de metodologia. E aí eu trouxe alguns casos aqui para a gente pensar em conjunto, tá? Então, situação 1. Professor 1 seleciona o conteúdo de técnica de curativo em pacientes submetidos à cirurgia de amputação. Para ensiná-los, utiliza como método uma aula expositiva, com simultânea apresentação de slides. À medida que os slides são apresentados, ele explica cada uma das técnicas específicas. Esse aí foi o primeiro professor. O segundo professor, ele seleciona o mesmo conteúdo, técnicas de curativo em pacientes submetidos à cirurgia de amputação, utiliza como metodologia de ensino uma rápida exposição das mesmas técnicas apresentadas anteriormente com a utilização de slides. E esse professor, em seguida, dirige os alunos a um local onde é feita a simulação de curativo utilizando o boneco. E um terceiro professor, ele seleciona o mesmo conteúdo, técnica de curativo em pacientes submetidos à cirurgia de amputação, utiliza como metodologia de ensino uma rápida exposição das mesmas técnicas apresentadas anteriormente, com a utilização de slide. Só que esse professor aqui dirige os alunos a um hospital real, onde eles ajudam os enfermeiros a realizarem curativos de diferentes pacientes reais, sob a supervisão do professor. E a pergunta é: podemos dizer que cada uma dessas 3 situações serão aprendidos os mesmos conteúdos? Sim ou não? Talvez o mesmo conteúdo, mas não com a mesma profundidade. Uns vão conseguir captar mais superficialmente, outra estratégia já promove uma aproximação maior. Não sei, fiquei na dúvida se sim ou não, mas acho que com a minha explicação deu para entender o que eu pensei. Mais alguém, gente? Nem tudo é adequado a todas as técnicas, né, professor? Como eu tinha falado naquele momento, tem algumas estratégias. Às vezes a gente conhecer a técnica e ser muito apaixonado por ela, usando essa expressão, né, faz com que a gente use. Poderia ter sido escolhido uma técnica mais adequada para aquele conteúdo. E aí a nossa paixão às vezes nos leva, eu penso nisso. E aí, gente, para pensar, que é preciso lembrar que conteúdos devem ser entendidos não apenas como conceitos e conhecimentos, mas como valores, habilidades e comportamentos que são veiculados na escola. É óbvio, gente, se a gente consegue trazer para uma situação o mais real possível, provavelmente esse aprendizado será, entre aspas, melhor. Porque a gente consegue, de uma certa forma, fazer essa comparação de um caso para o outro. Quando a gente não temos, porque assim, eu fico pensando muito com os alunos quando eu estou lá na prática. Eu acredito, que de repente possa ser até uma questão de esquecimento, mas que no momento da técnica, por exemplo, do cateterismo vesical, tá ali, vai demonstrar a técnica, mas nem lembra que esse indivíduo ele pode ter uma estenose, que essa mulher ela pode ter feito perineoplastia,
que essa mulher pode ter um prolapso de útero, que essa pessoa ela pode ter principalmente mulher, que eu já peguei isso, uma uretra invertida, né? E aí, quando você sai do laboratório de simulação clínica, né, de fundamentos de enfermagem, e leva o aluno lá para o campo prático, né, para ele poder fazer em locos, né, a configuração muda completamente. Então, acho que a gente acaba, né, absorvendo melhor esse conhecimento, né, quando a gente está em loco. E aí também eu não quis trazer aqui para a gente estar discutindo, né, quais são os prós e os contras da metodologias ativas. Então, eu gostaria também que a gente pudesse estar pensando em conjunto. O que favorece e o que dificulta, né, a utilização, por exemplo, dessa metodologia na nossa instituição. Então, vamos começar o que facilita para a gente. E aí podem colaborar. Oi, Bruno. Boa tarde. Bom, analisando todo esse contexto, eu percebo que o calor daquela turma ali, o professor ele vai ter aquela sensibilidade, eu percebo que vai ser proveitoso usando essa técnica. Vai depender de cada turma. Você vai perceber, tem alunos ali que vai ter aquela cara de que não está entendendo, vai ter que utilizar uma nova metodologia, uma nova técnica ali para explicar de uma outra maneira e aproximar mais esse conteúdo do aluno, né? Ele entende de uma outra forma, de o professor ser mais assim, eu vou dizer, ele já é um comunicador, comunicativo, mas quebrar aquele gelo do aluno, né, de ele falar, de ele conversar com o professor na frente da turma. E às vezes o aluno tem ideias, mas estão ali presas, porque a timidez desse aluno ou de outros podem inibir um ou outro. É isso. E o que você acha que dificulta, né, a implementação dessa metodologia na escola? O que dificulta vai depender de cada aluno ali, eu acho. A gente não vai conseguir alcançar os 100%, né, da explicação da aula, mas uma boa porcentagem ali vai conseguir assimilar, e aí tem a prática. Né? Tem a prática, porque o aluno vai poder pôr em prática, mas o que pode dificultar é realmente essa comunicação. Às vezes o aluno fica muito tempo no computador, no celular, conversando. Tem metodologias que às vezes você consegue tomar a atenção de todos os alunos, mas tem outras que às vezes ficam muito dispersos, né? Fica muito disperso, é isso. Ok, obrigado aí, Bruno, pela contribuição. Alguém mais, gente? Pode falar. Eu acho que às vezes o que inibe o aluno são outros alunos e a receptividade ruim que às vezes o colega tem, né? É uma brincadeirinha, uma risadinha, um bullyingzinho, uma coisa assim. Então eu tenho muito cuidado na tentativa de extrair alguma coisa do aluno, mas tentando garantir ali que o espaço é de falar, de se abrir, que a gente vai ouvir o outro, que a gente vai tentar estar de fato presente naquela troca para fazer aquilo com atenção. E aí eu acho que a gente vai ganhando mais respeito do grupo, respeito ao que o outro está dizendo, né? E a gente vai cortando um pouco essas brincadeirinhas, risadinhas, que às vezes inibem o aluno de falar uma coisa super interessante, ou às vezes nem é tão interessante, mas que a gente consegue, a partir dali, trabalhar alguma coisa, né? Então, eu tento preservar o espaço ali dessas bobeirinhas, que eu acho que às vezes é o que atrapalha o aluno de se posicionar. Perfeito. Simone, falando, eu falei das outras vezes e nem disse que era eu que estava falando, desculpa, Cláudio, eu esqueci completamente que você não estava vendo a gente. Eu fico pensando o seguinte,
eu sou muito encantada com as metodologias ativas, né? Mas realmente a gente está numa era assim que é tudo muito rápido, e um pouco dessa questão do respeito coletivo, né, do posicionamento refletido, né, do posicionamento com pensamento crítico, ele não existe com facilidade, né, ele não foi construído ao longo da formação enquanto pessoa na sociedade, não é só enquanto aluno, né, não foi construída. E aí, mas eu acho que quando a gente pega e propõe uma atividade que ela seja um arranjo entre algumas técnicas, sabe? Se eu não uso só uma técnica, eu consigo pegar essa questão daqueles que conseguem, de uma forma, se expressar, aqueles que já não querem mais se expressar no coletivo, se expor no coletivo, aquele que escreve melhor do que fala, aquele que é com um processo artístico que ele consegue se colocar melhor. Então, quando eu faço técnicas mistas, né, eu acho que isso ajuda muito nesse processo. E eu sou do entendimento que, assim, a gente precisa pensar que a gente não está dando aula para a gente. Então, assim, a técnica que eu estou propondo, eu não estou propondo essa técnica porque eu acho que ela vai ter melhor transmissão para o aluno, mas que ele vai ter o melhor aprendizado, o melhor engajamento daquela situação. Então, ela precisa vir a partir da construção com eles também, do que vai ser feito, porque senão não vai ter adesão. Né? Eu posso dar uma aula que ele vai responder tudo por vídeo de jogo, por via do celular. E aí, um aluno que aquilo ali é um momento de dar dispersão, ele não vai aderir, mesmo ele sendo um aluno jovem, que é totalmente tecnológico, que é todo inserido nesse processo, mas ali é um lugar dele de lazer, não é um lugar dele de aprendizado. Então, ele fica confuso do que ele está fazendo. Então, eu preciso ter atenção nisso, conhecer efetivamente quem é esse aluno, quem é esse público que eu estou dando essa aula, sabe? Eu lembro que eu fui fazer uma atividade com adolescentes e o que melhor funcionou com eles na época foi jogo de tabuleiro, foi jogo de dados. Não foi pegar e construir um jogo de etapas digitais, num gamezinho, entendeu? Então, assim, é tudo no momento, tudo como é que é feito, né? E para que a gente também não faça, a ideia também é poder propor a maior forma de inclusão possível, né? Porque a gente tem turmas mistas, a gente tem turmas que vêm de diversas condições sociais, de acesso. Então, não dá para eu propor um estudo, uma sala invertida, onde ele tem que estar no Classroom e ele não tem internet para fazer isso, né? Uhum. Preciso ter muita atenção com isso. E aí, isso eu acho que é a responsabilidade pedagógica, né? Nossa responsabilidade enquanto professor, na hora de pensar a dinâmica de aula, pensar a proposta de aula, né? Quem mais? Sou eu, Cláudia. Pode falar. Eu acho que a comunicação entre as pessoas, né, o que a gente está fazendo aqui agora, depende de muitas coisas, né? Porque ensinar e aprender e comunicar entre pessoas faz parte de dois movimentos. Um que está pronto para aquilo e o outro que quer dimensionar aquela informação. Se isso também não for um exercício a ser desenvolvido, por mais que você faça variadas atividades, que você promova reflexões, estímulos, esse conteúdo, essa teoria, essa habilidade, essa competência que eu quero desenvolver, não acontece. O Cláudio trouxe aqui a pirâmide, né, que demonstra os níveis de aprendizado, as porcentagens de aprendizado que os grupos, né, desenvolvem durante algumas habilidades que ele vai desenvolvendo ali naquele momento. Então, penso que a gente precisa ter uma primária mesmo de entender e como desenvolver no grupo essa relação de comunicação. Aqui todos estão prontos para ouvir o Cláudio, prontos para entender o que o Cláudio quer. Então, todo mundo está absorvendo e quer que isso aconteça.
Nos nossos grupos de alunos, seja de graduação, pós-graduação, em qualquer cenário, seja profissional, dentro dos nossos usuários, quem a gente for desenvolver isso, essa prontidão e essa necessidade, essa vontade de querer, precisa ser desenvolvida, porque senão a comunicação, seja ela qual for, não vai acontecer, e o aprendizado também não. Eu trouxe isso só para a gente entender que o humano, né, o humano que a gente está falando aqui, que está nesse movimento geral da vida, ele tem variadas, né, proposições. Porque se eu falo para o aluno que naquele dia teremos várias atividades, e ele não se sente protagonista daquilo, ele não se vê protagonista, tipo assim, eu não vim pronto para isso. O professor quer tirar de mim uma coisa que eu não me preparei, não me habilitei para isso, ele fica também com essa medida. Então, isso são várias questões que a gente tem que estar discutindo, tem que estar já trazendo, né, primariamente, para que nossas metodologias ativas realmente sejam reais, sejam factíveis, realmente façam a diferença do jeito que a gente imagina que o ensino de aprendizagem precisa acontecer. Claudinho, você está vendendo o quê? Padaria? É isso aí que você está com essa buzina? O que é isso aí? É o padeiro que está com... Adoro, Cláudio, padeiro da minha infância. Vendia por brevidade, vendia aquele pão doce que eu corria atrás dele, morrendo de saudade. Isso mesmo. Aqui na Zona Sul, não tem. Coisa Ainda linda. bem que ele entra aqui no condomínio. Então, adoro. Parabéns, hein? Mais alguém, gente, que queira contribuir? Eu trouxe aqui, gente, para poder estar finalizando essa conversa de hoje, isso aqui foi produto do meu mestrado que eu fiz sobre a orientação da professora Geilza. No meu mestrado, eu trabalhei a questão do processo de integração do ensino-aprendizagem, né, para o curso de graduação em enfermagem. Eu fiz a minha pesquisa no local onde eu trabalhava, na zona oeste do estado do Rio de Janeiro, e isso já me incomodava bastante. E mediante o referencial teórico que eu utilizei, que foi Felipe Perrenot, né, eu trabalhei com aquelas 10 famílias, né, de competências que ele utiliza. Então, deu para... Eu não cheguei a montar esse infográfico, tá? Esse infográfico foi montado depois, mas ele está lá rascunhado na minha dissertação, que esse processo de ensino-aprendizagem ele requer avaliação processual. Então, como a gente começou aqui falando da necessidade de fazer uma avaliação diagnóstica, isso é crucial, coisas que a gente às vezes omite, né, quando vai dar uma aula. Então, geralmente a gente tem que ter aqueles 10, 15 minutos para fazer aquele quebra-gelo e sentir o clima da turma, né? E também não esquecer, gente, da avaliação formativa e da avaliação somativa, né? Isso está implícito dentro dessas metodologias ativas, porém de momentos estanques. Essas técnicas de ensino que a gente pode utilizar, eu acho que também nem tudo é metodologia ativa, porque a gente confunde muita coisa, né? Ou a gente entende isso de uma forma diferenciada daquilo que é proposto. Então, se a gente quer fazer, a gente tem que se aprofundar naquela temática, né? E começar também a fazer os pequenos testes. Eu me lembro quando eu fui fazer o curso com esse professor Sandro, né? Falei, tá, mas como que eu devo me proceder? Cláudio, você tem que experienciar essas metodologias e ver o que se aplica ou não se aplica à sua realidade. A questão, por exemplo, dos recursos humanos, e aí a gente está falando principalmente entre professor e aluno, lembrando, né, que uma gama, a gente está na casa aí já quase, né, da população idosa, então a gente não fomos formados, né? Por exemplo, eu não tenho essa preocupação de saber todas as funcionalidades do celular. Hoje tem inteligência artificial, então amanhã tem orientação orientando. Ah, você mexe na inteligência artificial, então você vai me ensinar isso. Então eu estou aprendendo com o orientando, porque ele utiliza a inteligência artificial para algumas questões relacionadas, né, da construção do conhecimento. Então a gente também está precisando um pouco sobre isso. Os objetivos, né? Então a gente tem que entender qual é o objetivo que eu quero atingir,
né, enquanto docente, e quais competências eu quero estar estimulando naquele aluno, né? Quando eu pensei de trazer a oficina do plano de aula, né, que, por exemplo, muitos de vocês deram aula aí nas turmas da professora Geilda, da professora Cláudia, da professora Elaine. Mas quem fez esse plano de aula? Porque aqui, na verdade, a gente não está numa escola de formação de professores, mas somos professores, né? Então, essa questão do planejamento, ela é crucial, né, para saber quanto tempo eu vou estar gastando para isso, para aquilo, quais recursos que eu vou estar precisando, então isso também é importante. Quais os conteúdos que a gente vai utilizar naquela aula, alguns recursos audiovisuais que a gente também pode estar utilizando. Eu gosto muito de utilizar, né, naquela questão de curta-metragem, na aula falou que também não pode ser nada, no máximo 7 minutos de vídeo, porque depois ninguém vai prestar atenção mais nada, né? E também a questão dos procedimentos avaliativos que a gente vai utilizar. Esse ainda foi um nó que eu encontrei quando eu acabei a minha dissertação de mestrado. Então, no doutorado, a minha proposta era fazer um doutorado voltado para o processo de avaliação, ensino-aprendizagem na graduação de enfermagem. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a avaliação ela é muito subjetiva. O que nós fazemos na academia é mensurar esse conhecimento dando uma nota. E aí eu queria compartilhar com vocês uma experiência logo quando eu comecei a dar aula que me marcou profundamente a minha vida enquanto professor. Eu dava aula num curso aqui na Barão de Mesquita e a gente estava num movimento aqui da política nacional fazer uma progressão, né, de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem para técnico de enfermagem com o programa Profai, né? Alguém de vocês deve ter ouvido falar sobre isso. E aí, a gente estava nessa questão da pedagogia freiriana, pedagogia da problematização, enfim, e a gente também tinha que apresentar um trabalho de conclusão de curso, e eu decidi fazer formas de avaliação de maneira mais diferenciada possível, né? Eu tinha um bloco de disciplinas que tinha que dar, e eu tinha que utilizar várias estratégias para poder avaliar. Então, uma das minhas propostas, né, no meu primeiro dia de aula, eu peguei uma folha em branco e pedi para cada pessoa colocar com que cara eu estou chegando naquele curso. Então, ele poderia estar desenhando, ele poderia estar criando uma frase, enfim. Todo mundo apresentou, eu peguei, mandei que identificasse essa folha, deixei guardada. Fiz todos os processos, nesses processos avaliativos eu utilizei jogo passo-repassa, joguei dança das cadeiras, enfim, gamificação para poder dinamizar isso. E no último dia da aula, eu refiz essa pergunta, né, dessa proposta inicial, com que cara eu estou saindo. Então, aquele modelo freiriano, né, a sala em círculo, né, e as pessoas falando, né, o quanto foi bom, o quanto foi enriquecedor, né, de crescimento profissional para eles. E tinha uma aluna que ela sempre chegava tarde e sempre saía cedo, né? Então, eu já tinha pego um pavor daquela aluna, assim, nisso. E aí, todo mundo falando, eu assim, né, prontamente para ouvir, mas quando a aluna dê a palavra para a aluna falar, né, até virei um pouquinho assim de lado, a aluna, ela começou a chorar, ficou chorando em torno aí de uns 3 a 5 minutos, fiz o agradecimento dela a Deus, e a fala dela foi que ela chegava tarde e saía cedo porque ela tinha um pai enfermo em casa. Então, ela precisava cuidar antes, né, para poder assistir um pouco da aula e voltar para promover o cuidado. Quando ela falou isso para mim, foi um sentimento muito ruim que eu tive naquele momento, e a única coisa que eu poderia fazer para aquela aluna, né, era pedir desculpa.
eu acho que se eu fosse para casa sem pedir desculpa a ela em público, eu não ia voltar para casa, né, de maneira bem melhor. E aí, assim, envergonhadamente, eu pedi desculpa, né, por ser um facilitador, que eu não gosto desse termo de professor, ser um facilitador do processo ensino-aprendizagem, e não percebi isso, ou percebi e fingi que eu não percebi, que eu poderia estar chegando em cima da aluna e perguntando o porquê que ela chegava tarde e saía cedo. Então, são essas questões, né, são as questões do dia a dia que nos distanciam desse processo, nessa questão das relações humanas e da questão também da subjetividade. Né? Eu vou deixar para depois vocês falar um pouquinho sobre isso. Tem que ter a questão da interação, né, que é a qualificação do diálogo entre professor e aluno, viabilizando a adesão, envolve planejamento objetivo, construção do conhecimento em conjunto, participação da academia, sociedade e família, né, porque assim, não adianta... Claudinho, está passando o slide? Não, estou só nesse mesmo ainda. Tá aqui nessa figurinha do esteto. A participação da academia, sociedade e família, e depende de incentivo, depende de concentração, depende de curiosidade, interesse, generosidade, afeto, compromisso, motivação e maturidade acadêmica. Né? Então, com isso aqui, gente, eu fecho aqui a minha apresentação, e aí quem quiser compartilhar um pouquinho, quiser falar, ficamos abertos para isso. Alguém tinha levantado a mão ou não?